Olá! Foi realizado no último sábado o 24º Canteiro em Obras Extramuros. A atividade é uma iniciativa do Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas, do projeto de extensão Canteiro em Obras e da disciplina de Alvenaria Estrutural. Alunos e professores se reuniram no Pomar do Cafezal, no aglomerado da Serra, para um dia de muito trabalho e aprendizado. Veja como foi. Além de servir como um campo de experimentação, o projeto de extensão Canteiro em Obras convida os estudantes de arquitetura a produzirem novas soluções para a cidade. Os alunos se mobilizam para realizar projetos que visam melhorar regiões classificadas como ocupação urbana. Dessa vez, o encontro ocorreu com parceria com alunos da UFMG e reuniu professores e futuros arquitetos para dar continuidade à construção do Pomar do Cafezal. Quando você trabalha com um para um, com a coisa em loco, é um pouco diferente, porque a gente tem um terreno diferente que não é só aquele que está desenhado. Tem algumas coisas que acontecem na hora mesmo, que é bom como uma prática mesmo de trabalhar fora, antecipar um pouco o trabalho onde sai da universidade. Criado em março de 2014, o Pomar do Cafezal tem o objetivo de recuperar uma área ambientalmente degradada na Vila Santana do Cafezal, no aglomerado da Serra. Neste ano, o projeto, apoiado pelo Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas, recebeu o Prêmio Gentileza Urbana na categoria Sustentabilidade. Constituir um pomar não é só plantar, é conseguir juntar pessoas, é conseguir discutir essas questões, é cuidar todos os dias para que a coisa se transforme. A meta é plantar 900 mudas de 50 espécies de árvores frutíferas na área que fica em uma encosta. Com a ajuda dos voluntários, já foram plantadas cerca de 140 mudas de 25 espécies diferentes. Com isso, os arquitetos planejam evitar possíveis desmoronamentos e erosões. O que a gente observa é que, não obstante essa precariedade, não obstante a falta de recursos, é nesses lugares é que estão as chances de recuperação ambiental da cidade como um todo. Inicialmente foi difícil, né? Envolver a comunidade, mas agora aos pouquinhos a comunidade está conscientizando a importância do Pomar do Cafezal para a comunidade e está se envolvendo aos poucos, está cada dia crescendo mais. E depois de muito trabalho, os alunos e a comunidade se reúnem para preparar um almoço coletivo e repor as energias. Muito bacana, né? E o Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas é o espaço onde se concentram as principais atividades de extensão do curso. É um local ideal para o encontro do ensino e da pesquisa. Os trabalhos são desenvolvidos por uma equipe de professores, estudantes, estagiários e voluntários do curso. É isso mesmo, Luiz, e o principal objetivo do espaço é levar a arquitetura e o urbanismo à comunidade externa, em especial à população de baixa renda, com pouco ou nenhum acesso aos serviços de infraestrutura. E para falar um pouco mais dos projetos desenvolvidos no local, recebemos Viviane Zerlotini, professora e coordenadora de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas, e também a aluna Caroline Rocha, que é extensionista do projeto do que a gente viu agora no VT, né, Caroline? Para começar essa nossa conversa, gostaria que você fizesse um balanço sobre esse evento no sábado, qual lição esse projeto deixa para você? Bom, o Canteiro em Obras, ele sempre teve aqui na universidade, né, a partir dos anos 2000, então a gente começou a fazer práticas da própria disciplina. E aí agora, nesse semestre, nós estamos com essa ideia, né, de juntar o projeto do canteiro com outros projetos, que é ocupações e lajes, para poder ir até as ocupações dessa assessoria. Eu achei muito interessante porque o projeto do Pomar, ele é uma forma de recuperar aquela área. Colocando a vegetação na encosta, nós vamos ter uma retenção da terra. Então, a nossa ajuda, eu acho que foi muito importante para os moradores, porque nós conseguimos reunir um grande número de alunos para poder botar a mão na massa. Professora Viviane, o projeto Canteiro em Obras é um dos articulados pelo Escritório de Integração do curso de Arquitetura. Quais outros projetos a senhora destacaria? A gente tem vários projetos sempre a partir de demandas de movimentos sociais. Então, a gente atende, né, essas demandas com o projeto Lajes, por exemplo, que tem dois focos. Um
entender como que a ocupação dessas lajes, principalmente em favelas, né, que você tem uma necessidade de algum tipo de construção mais verticalizada por conta das altas declividades dos territórios que elas ocupam. E além de entender como que a população ocupa essas lajes, qual o sentido, qual o significado simbólico, né, que os moradores dão para esses lugares, a gente também tem um outro projeto em conjunto com esse, que vai proporcionar assessoria técnica de quais os recursos tecnológicos, né, ou que técnicas alternativas ou complementares podem ser utilizadas para garantir essa ocupação desses espaços que são bem significativos para as pessoas que ocupam essas áreas. Com certeza. E Caroline, como você acha que o trabalho como extensionista contribui para a formação dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo? Bom, no meu caso foi assim, uma primeira experiência com o trabalho de arquitetos. Então, acho que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar estágio fora da universidade, e sendo que aqui dentro tem esses projetos de extensão, pesquisa. Então é importante o aluno ficar atento, né, porque é uma oportunidade única, assim, a gente poder conseguir colocar em prática o que a gente está aprendendo na sala de aula. Então é muito interessante, eu estou gostando muito. Professora Viviane, como nós vimos na matéria que nós acabamos de assistir, a professora Margarete disse que o legal do projeto, muito mais do que construir, é reunir moradores, alunos, né, profissionais. Como que é esse viés social da arquitetura? É um viés social com esse pensamento da prática de construção como um ato político e coletivo, ou seja, ocupar aquele pomar, né, é uma questão dos moradores se apropriarem de uma área e eles cuidarem dessa área para não se transformar novamente numa área de risco. Então, a ideia é mobilizar tanto esses moradores como os próprios estudantes para eles entenderem que as técnicas que a gente utiliza para contenção dessas áreas na cidade formal, elas podem ser usadas, adequadas ou até pensado em outras técnicas para esses mesmos lugares. E Caroline, quais são os próximos planos aí para o projeto Canteiro em Obras? Então, como eu havia dito, agora, esse semestre, o Canteiro em Obras está focado no extramuros. É ir atrás de locais que precisam de assessoria, né, principalmente ocupações, para a gente poder dar um gás no momento que as ocupações mais precisam, que é na hora que elas estão começando a construir. E também nós vamos participar da Semana de Arquitetura, que vai ter um canteiro aqui no campus mesmo, na PUC. No âmbito pessoal, projetos como esse te acrescentam de alguma forma? Com certeza, cresce, assim, a gente aprende muito, vê que a vida das pessoas, como é difícil, e também ver como a gente pode aprender com eles, que às vezes a gente acha que só na universidade a gente pode aprender. Mas não, tem técnicas, como a professora Viviane disse, que se adequam lá. Então, por que a gente vai impor uma outra técnica? Então, eu acho que é muito importante, né, nessa área que eu escolhi, ter essa interdisciplinaridade. E vocês duas citaram o viés social presente nos projetos. E o viés sustentável, ele está presente de alguma forma nos projetos de extensão? Sim, se a gente pensar que a cidade formal, ela degrada, né, tanto quanto com a cidade informal, que isso não é um privilégio das ocupações urbanas, né, porque se a gente pensar nos nossos rios, por exemplo, na cidade formal, eles viraram corredores, né, de carros, né, pistas de carro. E na cidade informal, toda ocupação humana, toda ação humana vai provocar algum tipo de degradação, né? E a gente precisa equacionar isso de modo que os efeitos negativos eles possam ser controlados de alguma forma. Então, o viés sustentável ele aparece nas ocupações, sim, mas assim, a gente pensando que não é um privilégio só da cidade informal. Professor, e para encerrar, projetos como esse são um diferencial do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Lembrando que a inscrição para o vestibular está aberta até o dia 6 de outubro.
pode dizer? Eles são um diferencial? É um diferencial. O escritório de integração, junto com o Canteiro em Obras e outros projetos, eles dão, inclusive, assessoria a outras disciplinas. Então, o aluno como já foi dito, ele tem a oportunidade de ver, né, como que o conhecimento dele produzido aqui dentro da universidade pode ser aplicado lá fora e, ao mesmo tempo, ao fazer essas práticas de extensão, ele também incorpora muito conhecimento e aprendizado, não deixando para um outro momento, né? Depois da formatura. Então, o diferencial é justamente esse, você ter essa formação mais completa. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Espaço PUC. Sejam sempre bem-vindas ao nosso programa. Semana passada, o Escritório de Integração de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade participou de um evento muito relevante na sua área. Exatamente, Giovana. A 20ª Bienal Pan-Americana de Arquitetura de Quito acontece lá no Equador e é uma grande experiência para quem é da área. Por isso, recebemos hoje no estúdio a aluna de Arquitetura e Urbanismo, Caroline Rocha, que foi à Bienal e participou desse evento. Boa tarde, Caroline. Seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Bom, e você há 2 anos está lá no Escritório de Integração de Arquitetura e vocês foram convidados pela Bienal a participar desse evento. Conta pra gente como que foi esse convite e como que foi a experiência de estar lá. Então, no semestre passado, né, durante a pesquisa de instituições, a Bienal entrou em contato conosco através de uma videoconferência, né? E a Natália, que era da coordenação acadêmica, fez essa entrevista perguntando sobre os nossos projetos, como que era a nossa atuação com a comunidade, já que o tema da Bienal seria aula útil e essa relação da universidade com a comunidade. Por isso que eles se interessaram pelo nosso trabalho. E você foi como aluna, mais outras 2 professoras. Isso. E o que vocês apresentaram lá na Bienal? Isso, eu fui acompanhando a professora Viviane Zerlotini, que foi jurada do concurso, que também faz parte da Bienal, e da Margarete Silva, que foi a professora da PUC, né, e trabalhou durante 20 anos no escritório, e ela foi a conferencista. E ela apresentou o trabalho do escritório desde a sua fundação, ou seja, quando começou os trabalhos no escritório, quando eram relacionados à arquidiocese, e depois quando passou a projetos que eram relacionados mais a instituições públicas, com a participação de egressos do sistema prisional e relacionada a programas públicos. E agora, nesse momento, é uma situação nas ocupações urbanas, né, que é contra o Estado, né, que é uma ocupação, e nós trabalhamos lá na assessoria técnica. Bom, e para quem não conhece a Bienal, que é um evento muito relevante na área de arquitetura, você pode explicar para a gente um pouco mais como que funciona e qual que é a importância dela para a área? Sim, a Bienal de Arquitetura de Quito, ela tem o objetivo de reunir diversas universidades e coletivos do mundo inteiro para discutir temas que são pertinentes à arquitetura, né? E como o ensino da arquitetura vem sendo muito discutido, como dar essa matéria e como o profissional formado vai atuar depois de sair da universidade, esse ano o tema foi aula útil. O arquiteto Rendel, que foi o organizador e escreveu na publicação uma introdução muito interessante, perguntando se existem aulas inúteis. E ele afirmando isso, existem aulas inúteis e se existem aulas úteis. Carolina, como que foi a recepção desse projeto e a sua atuação lá na Bienal? Então, nós apresentamos, né, e acredito que todos gostaram, porque teve muitas perguntas ao final, sempre tinham a conferência e depois uma roda de perguntas. Nós também fomos entrevistadas pela equipe de mídia, né, da Bienal, e foi as questões que chamaram mais atenção em relação ao escritório foi a nossa visão de arquitetura como processo, não como produto, e também a ideia de trazer a comunidade aos conhecimentos da arquitetura. Então, entender os conhecimentos da comunidade e tirar essa hierarquia de saber. Não porque eu estou na universidade, eu sei mais do que você que constrói a sua própria casa. Essas foram algumas coisas que chamaram a atenção deles, né, em relação à nossa atuação. E eu fui acompanhando as professoras e
também tive a oportunidade de fazer uma videoconferência para a Universidade de Loja, que é uma cidade mais no interior do Equador, e a professora Alexandra convidou a gente para contar um pouco também do escritório para os alunos de lá que não tiveram oportunidade de participar da Bienal. Caroline, você trouxe inclusive o livro, né, a publicação. A gente vai até mostrar aqui que vocês saíram na publicação. Qual que é a importância, a relevância da participação na Bienal para o escritório de integração? Bom, primeiramente a experiência da gente aprender com os outros coletivos e universidades, o que eles têm feito, né, por aí, para o mundo afora, e também a gente perceber que a nossa atuação está, sim, indo bem, porque a gente dá muita importância para o papel da autonomia do morador. E a gente percebeu que muitos projetos tratam o morador talvez com um papel secundário, não como autônomo, sim, chega e leva um projeto até ele. Não que deixe de ser uma ação de extensão, né? Porque o aluno trabalha com a comunidade. Mas, no nosso caso, nós damos muita importância para esse processo de autonomia. Nós queremos formar autoprodutores. Carolina, você como aluna, que experiências positivas você tira dessa sua viagem? O que você diria a outros alunos também do curso que teriam interesse em participar? Então, é muito interessante porque você conhece várias visões de vários lugares do mundo. Tiveram participação de universidades da Inglaterra, México, Estados Unidos, Japão. Então, acho que é uma iniciativa. Se o aluno, né, é um pouco complicado de participar, mas se tiver uma oportunidade como essa que eu tive, é incrível. O aprendizado é muito grande, os debates, logo depois das conferências, são abertos aos alunos. Os alunos de lá, né, das universidades de lá, eram muito questionadores, conversavam diretamente com os profissionais que estavam ali na sua frente. Então, é um contato direto com o que você quer ser no futuro, né? Com o que você vai ser. E quais projetos que você viu lá que se destacaram, na sua opinião? Então, na minha opinião, o que eu mais gostei foi nosso colega aqui, o Usina, né, que é brasileiro também, além do Escritório de Integração do Brasil, foi convidado o Usina. Eu até brinquei, nossa, nem precisava sair do Brasil para ver, porque foi incrível a apresentação deles. Mas também me chamou a atenção uma universidade dos Estados Unidos que leva os alunos a fazerem imobiliários e tem uma tecnologia muito grande, né, de modelagem em 3D e fazem mobiliários também nessas máquinas. Então, trabalhar a universidade na comunidade. Eu achei bastante legal. Uhum. E o escritório de integração, como essa experiência extensionista para o aluno que está cursando arquitetura e urbanismo, é uma experiência que se vê pouco nas universidades de arquitetura ou você viu muito isso lá na Bienal? Sim, a experiência que nós temos é um pouco diferente, sim. Mas, porque, igual eu disse, nós tentamos trazer o morador para a atuação autônoma, né? E muitas vezes as universidades chegam e atendem a uma demanda que a comunidade tem. Por exemplo, ela precisa fazer um parque, vai lá e faz um parque. Precisa fazer uma cobertura em relação mais à estrutura da arquitetura finalística, né? E no escritório de integração a gente trabalha muito com a mesoestrutura, que a gente fala que são a urbanização, a malha viária, o esgoto, o sistema de águas, a microdrenagem. Entendi. E agora você falou que o projeto que vocês estão trabalhando tem a ver com as ocupações. Isso. Conta um pouco pra gente como que está sendo desenvolvido esse trabalho. Então, no escritório de integração nós temos 3 projetos atualmente que trabalham nas ocupações, que é assessoria técnica às ocupações urbanas. Então, tem sistemas de mesoestrutura, condições de infraestrutura e a superestrutura. Esses conceitos vêm do geólogo Edésio Teixeira, que nós usamos como base teórica para entender como esses processos de urbanização nas ocupações. Então, por exemplo, o meu projeto, que é Sistemas de Mesoestrutura, nós tentamos dar essa assessoria nessas questões da urbanização de ruas, drenagem, esgotamento. Tem o projeto de infraestrutura, que é relacionado ao relevo, às águas, né, a vegetação. Eles têm esse estudo mais
da natureza. Então, qual é a relação do morador com a natureza? E o entendimento daquele local como uma bacia hidrográfica, que a gente fez um recorte de estudo, porque as ocupações são enormes, né? É uma área de extensão gigantesca. E aí a gente, para poder ter essa possibilidade de estudar um ano, nós fizemos um recorte numa microbacia, né? E aí cada projeto vai levando de acordo com os seus itens, né? Seus critérios, mas todos integrados. Carolina, a gente fez uma matéria justamente sobre esse tema e vocês colocaram para a gente que essa situação ela é como uma via de mão dupla. Tanto vocês aprendem como eles aprendem. O que mais que você pode falar sobre isso para a gente, sobre essa troca de conhecimentos? Porque é uma atuação um pouco diferente, né, do que o arquiteto está acostumado. Quando a gente entra na universidade, não tem muito essa atuação posta nas aulas, sabe? Você vai aprender a projetar e não tem muito essa relação com a comunidade, essa assessoria popular. Então, é aí que eu acho que a gente aprende muito. Então, é um outro campo. É um complemento para a formação, né? É um complemento. E é disponível, como que funciona para os alunos do curso que querem fazer parte do escritório de integração? Então, é só ficar atento aos editais da ProEx, né? Que tem 2 vezes ao ano. E os cursos e os projetos são renovados, né? A cada ano a gente tem novos projetos aprovados e geralmente tem duração de 1 ano. Então, o aluno pode entrar no meio do ano ou no começo do ano. E vocês são bem vistos dentro do curso de arquitetura? Essas vagas são muito disputadas pelos alunos? Sim, com certeza. Os alunos gostam, assim, como a relação entre os professores e os alunos bolsistas e voluntários é muito boa, né? É recíproco. O aluno pergunta, o professor está sempre aberto à crítica e é uma conversa muito tranquila. Os alunos veem que é um espaço bom de trabalhar, né, e de aprender. E ver o reconhecimento, né? Foram convidados por uma das bienais mais importantes, né, para mostrar o trabalho de vocês. Com certeza. Bom, Caroline, muito obrigada pela participação. Nada. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido no escritório de arquitetura. Obrigada.